No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Comigo aqui na bancada, depois de um longo inverno, hein? A presidente do PSDB e prefeiturável, Fran Assis Correia. Bom dia. Bom dia, Pedro. Prazer mais uma vez participar aqui do seu programa. Já fazia um tempinho mesmo, verdade, né? Verdade. Fiquei com ciúmes, veio o Eli, eu tenho que vir também, que Então, tá história bom. é essa? Ô, Fran, como é que você está vendo esse momento de pandemia, lógico, no mundo, no Brasil e em Guarulhos? Pedro, é lógico que é um momento muito triste e delicado que nós estamos vivendo. A gente gostaria que isso tivesse passado já há muito tempo, que não se alongasse tanto. Mas, infelizmente, está aí. A realidade é essa do que está acontecendo. Vejo, né, um pouco mais positivo agora o nosso futuro com a determinação recente do governador, dessa flexibilização, de começar, então, uma abertura, principalmente na capital, onde já está num estágio mais um pouco controlado, agora com essa ordem das cores, que ainda está um pouco confuso, mas ainda tem essas determinações. Infelizmente, né, algumas cidades não estão sendo liberadas, a nossa cidade é uma delas, e se ela não está sendo liberada é porque não houve o controle adequado, ou a fiscalização adequada, ou porque o prefeito, que sempre, todos os prefeitos são convidados insistentemente para participar dessas normas dentro do governo do estado, então ele deveria saber como que seria, eu ouvi falar mais ou menos que ele foi pego de surpresa, alguma coisa assim, não é dessa forma, porque lá constantemente estão tendo as reuniões, então é só fazer parte dessas reuniões, é participar disso. Mas, infelizmente, a gente vê aqui na cidade de Guarulhos que poderíamos, nesse momento, agora estar com os comércios começando a ser abertos, ou alguns setores, conforme foi determinado o governo do estado, e isso não está acontecendo, mas é um pouco, né, culpa do prefeito que não teve esse controle todo dentro da cidade. E é verdade, porque eu rodo, assim, eu ando bastante a cidade, Pedro, com a minha cautela, com a minha máscara, com o meu álcool gel, né, com toda a segurança, mas eu preciso rodar a cidade, eu preciso ver o que está acontecendo. E você vai em determinados locais, é como se nada tivesse acontecendo, tá tudo muito normal, tá tudo muito, assim, a vida do município está tranquilo. Isso é uma falta de responsabilidade da prefeitura. Por isso, nós estamos passando agora por essa situação, onde a cidade de Guarulhos, no controle lá do estado, ela está na linha vermelha, não era para estar. Porque até quando falam, a saúde entrou em colapso, mas a saúde, ao meu ver, a não ser que o guarulhense não concorde comigo, mas acho muito difícil não concordar, esse colapso nós já estamos sentindo há muito tempo, isso já faz 4 anos que nós estamos sentindo a saúde nesse colapso. Mas não houve, hoje, colocado o dinheiro, todo esse gasto da forma correta. Se tivesse sido feito assim, hoje nós estaríamos já naquela corzinha já de liberar o comércio, de começar as coisas melhorarem. Por exemplo, poxa, foram gastos tantos milhões ali naquela tenda, né, Pedro? Nós temos a tenda ali no Secap, estamos falando sobre pandemia, então temos que falar sobre a tenda. Foram 37 milhões de reais gastos ali naquela tenda, Pedro. E para quê? Porque, assim, é muito importante nós colocarmos salvar vidas, mas 37 milhões gastos desta forma, aonde ainda deixa a saúde em colapso, ainda deixa a cidade no sinal vermelho, e ainda não tem as UTIs que seria
né, o mais adequado para nós termos hoje dentro da cidade criado, se ele tivesse pego esse valor todo e colocado, investido nos hospitais hoje existentes na cidade, por exemplo, o Hospital dos Pimentas, HMU, no PA Paraíso, se nós colocássemos esses valores todos, esse grande investimento, gente, são 37 milhões de reais. Gasta-se de uma forma que vai ficar para frente para o nosso munícipe, que vai ficar para a cidade a longo prazo. Coloca todo esse equipamento onde é necessário. Eu não sei que estado, não me lembro agora, acho que é em Minas, se eu não estiver errada, lá o governo gastou 5 milhões de reais, Pedro, para 200 UTIs. Sendo que 4,5 milhões de reais veio do setor privado, ou seja, nem foi do cofre público o dinheiro. Aqui nós gastamos 37 milhões de reais para 10 UTIs dentro da tenda. Vocês estão entendendo? 5 milhões para 200 UTI, 37 milhões para 10 UTIs, sendo que é uma cidade de quase 1.400.000 habitantes. E quando a pandemia acabar? O que será feito com esses 37 milhões? O que será feito com essa tenda? Ela será desmontada? Então, o dinheiro foi embora? Foi um dinheiro que não foi utilizado 100% para a cidade de Guarulhos e poderia ter sido usado. Foi para o ralo, o dinheiro foi para o ralo. Então, é muito difícil, a gente quer que passe logo essa pandemia, mas tem que ter responsabilidade. Agora, o Franco Correia, há uma polêmica evidente no ar aí, o prefeito Guti dá sinais que não vai acatar integralmente a determinação do governador Dória em relação a Guarulhos, a prorrogar a quarentena por mais 15 dias. Qual a sua opinião a respeito? Ele é o líder, né? Eu acho, para mim, o governo Guti é um governo que ele não deu certo. Né? É um governo que deu errado, um governo que tá aí à mostra, né? Para todos nós vermos. E isso é muito resultado das atitudes dele como nosso líder. Ele é o líder, ele tem que tomar atitudes com responsabilidade. Se ele acha que ele tem que tomar e que essa atitude de não acatar a determinação do governo do estado, ok, espero só que ele realmente esteja preparado para salvar essas vidas que tanto ele fala que ele está preocupado. Porque eu, por exemplo, que não tenho nenhum diploma, não sou nada, não sou como até alguns da oposição falam, não é nada, eu sou uma simples cidadã, e sou mesmo uma simples cidadã. Você é dentista. Pois é, não, mas eles falam, né, de querer ser alguma autoridade, enfim, mas não ligo para isso não, Pedro. Mas com a minha forma de ser, e que eu sou muito assim, atuante, muito determinada quando eu quero algo, eu fui atrás do governo do estado para se criar mais UTIs dentro, por exemplo, do Hospital Geral, que tanto é criticado pela oposição, que tanto é falado, mas se você vai lá na tenda, eles mandam ir para o Hospital Geral, eles descarregam tudo no Hospital Geral. Mas haviam só 18 UTIs no Hospital Geral. Nós trouxemos mais 23 UTIs no hospital, lá no HG. E hoje já são no total, então, de 41 UTIs aí, e sendo atendido, né, a população. Está lotado? São 77 no Hospital Geral. Não, mas UTIs, acredito que não. UTIs são 42. Tem os leitos, mas tem as UTIs, né? Agora, se ele, né, não acatar e ele tomar um outro tipo de determinação, e ok, é de direito dele, mas então que seja muito responsável com a nossa população, porque quando a pessoa bater no hospital e precisar realmente de uma internação e num nível mais grave, espero que tenha esse atendimento para o munícipe. O Fran Correia, como é que você observa essa polêmica entre o presidente Bolsonaro e o governador Dória? Eu fico feliz, Pedro, que nesse último encontro, nessa última fala deles, eles levantaram uma bandeira branca. Eu acho que hoje a gente vive numa democracia. Eu fui muito a favor dos dois, né? Eu fui para a rua, fui eleitora dos dois.
apostei nos dois e espero que os dois acertem cada vez mais, porque eu quero muito que o governo Bolsonaro dê certo e quero muito que o governo estadual dê certo, João Dória dê certo. E não gostaria de ver uma briga interna, apesar de que eu acredito muito que é saudável cada um defender a sua opinião, a sua tese. Cada um tem o seu formato de administrar, é como eu, por exemplo, eu sou do PSDB, mas eu tenho a minha forma de administrar. Se eu hoje fosse prefeita, eu administraria com a minha cabeça, com o meu jeito de gestora, com tudo aquilo que eu aprendi durante a minha vida. Ninguém vai fazer a minha cabeça de como teria que ser, independente de bandeira partidária. Eu sou eu, como eu tenho certeza que o João Dória tem a forma dele de administrar, como o Bolsonaro tem a forma dele de administrar. Agora, lógico, briga interna no momento desse, onde a gente está todo mundo muito inseguro. O lado econômico do país, assim, hiper abalado. A parte psicológica de todo mundo, super mal. Não é conveniente que os dois maiores líderes do país acabem entrando em conflito. Então, para mim, eu fiquei muito feliz na última reunião, que vários governadores participaram, onde um mostrou para o outro que estão ali unidos por uma mesma causa e que é salvar o Brasil dessa situação terrível que nós estamos passando. Agora, em relação ao governo Guti, a sua crítica, além lá do hospital de campanha, você tem mais alguma observação? Tudo, né, Pedro? Eu não consigo ver um ponto onde o governo Guti esteja tendo sucesso. Como eu disse, eu passo pela cidade o tempo todo, nos 4 cantos da cidade, eu só escuto críticas, eu só vejo as pessoas com fisionomia triste, eu vejo as pessoas revoltadas, principalmente agora com funcionário público. Primeiro que funcionário público ele consegue enxergar o que está acontecendo tudo de errado, ele enxerga isso, mas ele não pode nem falar, porque se ele falar, ele pode ser mandado embora, né? Os concursados, eles estão numa situação muito, muito complicada, não estão sendo hoje utilizados de uma forma adequada, onde temos pessoas muito, muito técnicas lá dentro e o governo poderia estar fazendo deles assim uma parte muito importante para uma gestão boa. Foi recebido agora na Câmara Municipal, os vereadores receberam um projeto até para que que aumentasse a contribuição da alíquota do funcionalismo público, se eu não me engano, de 11% para 14%. Sim. Tudo bem que isso é relacionado à reforma da Previdência, mas não houve um estudo pela parte do prefeito, né? Uma sensibilidade da parte do prefeito hoje, rever isso nesse momento de pandemia, onde todo mundo tem a necessidade do seu financeiro que está abalado por causa da crise. Para que fazer isso? Nós temos hoje, na cidade inteira, por exemplo, tendo alguns pontos de pavimentação, como o Eli Corrêa Filho mesmo falou, que mandou uma emenda aqui para pavimentação. Não sei exatamente em qual rua que foi usado a emenda do Eli, mas foi usado de uma forma inadequada, porque eu estou vendo só o centro sendo utilizado isso, onde a gente vai para a periferia, está completamente largado, está completamente abandonado. Nós temos a própria parte da saúde, que independente da pandemia, está tudo abandonado, não tem médico, não tem remédio, aquelas mesmas reclamações de sempre, Pedro. Hoje nós temos um gasto absurdo. Tentaram fazer o cheque, né, de R$1 bilhão aí, tirando todos os recursos das secretarias, onde é muito importante para nós, até para que a cidade gire, para que a cidade aconteça com seus projetos, enfim. Tentaram fazer isso, graças a Deus, com um grupo decente aí, que foi lá, político, foi lá, bloqueou isso, conseguiu bloquear na justiça. Então, tem muita coisa errada acontecendo
E parece que o secretariado, inclusive, do prefeito vem aqui, às vezes fala, eu vejo algumas entrevistas com você, como se nada tivesse acontecendo, o mundo caindo na cabeça do guarulhense e eles achando que está tudo lindo e maravilhoso, que estão tentando fazer, que estão construindo. Está muito difícil. Eu gostaria muito de ver uma cidade para frente, eu gostaria muito de ver essa gestão que vendeu lá atrás uma nova política, que vendeu lá atrás que não seria feito vender cargos em troca de apoio. Em plena pandemia, Pedro, foram colocados em torno de 200 comissionados, nomeados 200 comissionados, onde isso vai dar um gasto na nossa folha de pagamento da cidade por volta de 12 milhões de reais. Então, como é que eu posso avaliar um governo da forma que está sendo a nossa, de uma forma boa? Não tem como. Fran, me permita, se você for eleita prefeita, você não terá comissionados? Terá, né? Não tenha dúvida que eu terá comissionados, mas se eu fosse a prefeita da cidade, se eu for a próxima prefeita da cidade, você pode ter certeza que eu darei prioridades para a cidade, Pedro. Nós temos prioridades aqui dentro. Nós temos que pegar a planilha da cidade, que, aliás, se hoje o Guti saísse da prefeitura, ele deixaria muito pior a prefeitura do que ele pegou da gestão passada. Vamos deixar isso bem claro, porque as contas estão cada vez piores lá dentro, por uma má gestão, por uma irresponsabilidade de todo um corpo técnico, mas também a maior parte da culpa é pelo seu líder, né, que está direcionando isso mal feito. Então, terei comissionados? Não tenha dúvida, terei sim, mas eu vou colocar as prioridades para a nossa cidade. Eu tenho coisas muito mais importantes para salvar do que ficar numa crise, no meio de uma pandemia, colocando 200 comissionados. Aí vem com um projeto, vamos diminuir salário. Né? Vamos diminuir o salário de vereadores, de prefeito, de secretariado, mas espera aí, mas olha a incoerência disso tudo. Diminui aqui, mas não diminui lá. Diminui salário para fazer... O que é? Um jogo de marketing? Eu não entendo, eu só quero entender se é um jogo de marketing esse. Porque se é para diminuir, então vamos diminuir também o ISS, ajudar os pequenos comerciantes que estão aí passando necessidade. Hoje, nosso comércio está super abalado, as pessoas estão precisando de ajuda de quem? Do governante da cidade, que é o prefeito. Então, ajuda no ISS, dá desconto no IPTU, faz alguma coisa, Pedro, não simplesmente aquele jogo de marketing e pronto. Falando que está ajudando, mas ajudando como? Se as coisas estão acontecendo, a nossa cidade... ela está aparecendo quase um dia sim, um dia não, na imprensa, na mídia, e numa mídia importante, que nós sabemos, só com notícias ruins. Cadê as notícias boas? A gente não consegue ver, e é para isso que a gente coloca a nossa confiança num prefeito, num vereador, num governador, a gente coloca a nossa confiança, e este governo, mais do que todos os outros, a cidade de Guarulhos, ela criou uma confiança muito grande, né? Ele venceu essas eleições com uma aprovação gigante e aí até deixa os bons políticos numa situação ruim, porque parece que todo mundo é farinha do mesmo saco, porque daí vem o eleitor, ele se decepciona com as coisas que acontecem, acha que a próxima gestão vai ser a mesma coisa. Olha o quanto que é ruim, por isso que eu não torço para que dê errado, eu sempre torço para que dê certo, mas desta forma que está sendo, não tem como a gente apoiar, não tem como... Eu gostaria de vir aqui e falar assim, poxa, tá indo super bem, tá dando certo, mas não está dando certo. Eu vejo aqui o secretário da Saúde sentar aqui numa entrevista sua e falar que, por exemplo, a licitação da máscara foi correta. Como que eu escuto algo assim, sendo que eu tenho orçamento de máscara muito mais barato do que foi pago? Eu daria para o nosso secretário da Saúde 3, 4, 5 orçamentos com o mesmo tipo de máscara. Se quiser, me procura. Eu tenho orçamento. Eu posso
achar um valor muito menor, mas quanto? não. A quanto? A 1,80, a 1,70, a 1,90, muito menor do que os 6,20 que foi pago, Pedro. Nós temos, é que a gente não gosta de ficar também criando tanta polêmica, mas eu lembro quando ele veio aqui e citou isso, e a minha vontade era imediatamente mandar o orçamento para você, porque assim, é inaceitável a cidade de Guarulhos, que durante quase 4 anos nesse mandato, foi falado que não tinha dinheiro para nada, e de repente o dinheiro aparece de uma hora para outra, e sendo mal gasto. Não me conformo, volto a dizer. Se você passar lá na tenda, e tem pessoas passando na tenda lá do SECAP, que não tem teste para fazer, Pedro. Não tem teste para fazer. E eu te desafio, vai até lá e veja se em todos os momentos que você pisar naquela tenda, tem o teste para fazer. E se gastou 37 milhões naquela tenda. Um dinheiro que vai desaparecer depois. Sendo que nós estamos com 2 pavimentos do Hospital dos Pimentas completamente abandonados. Essa população está lá, está dependendo desse hospital. Nós poderíamos, há quantos anos, o PA Paraíso fechado? Por que não? Eu quero uma explicação. Por que não pegar esse dinheiro e equipar o PA Paraíso? Para que fique para essa população. Olha só, para ele seria maravilhoso agora. E no momento estamos antecedendo poucos meses aí de uma eleição, sendo colocado comissionados. Para que esse gasto a mais? Ou seja, na minha opinião, tudo errado. Está tudo errado. Eu não vejo um ponto positivo. Gostaria de ver, porque eu não sou do quanto pior, melhor. A Sabesp não foi um ponto positivo? Ué, desde que você faça as coisas adequadas, e o governo e a Sabesp, ela vem do governo estadual, ela vem de um plano do governo estadual. Aliás, tem muitas obras acontecendo na cidade pela Sabesp, que eu fico muito feliz. Mas ainda vejo muitos bairros reclamando ainda da falta de água. Eu passo por isso, recebo mensagens no meu Facebook. Gostaria de entender também o porquê, porque a gente vê sempre a propaganda positiva de que deu certo, mas existem muitos munícipes. Mandem você, munícipe, recado para o Pedro, aonde está faltando a água, para que ele saiba, para que ele divulgue aqui, para que ele cobre também a prefeitura, para não falar que é a Fran. O que nós temos que fazer é o seguinte: as pessoas, elas precisam ser um pouco mais claras nas atitudes que elas tomam. Vir aqui falar, como eu vejo alguns secretariados, alguns defensores do governo Guti hoje, vir aqui falar do prefeito, é muito fácil. Mas na prática, eu não estou vendo nada disso. E eu sou uma pessoa que estou, sim, rodando a cidade. Só para finalizar, se você fosse dar um conselho ao prefeito Guti, qual seria? Escute o povo. Ande um pouco mais com toda essa sua segurança, com máscara, né, sem aglomeração, mas escute um pouquinho mais a população. A população precisa um pouco mais do carinho, precisa do prefeito próximo, precisa sentir que tem alguém ali olhando por ele, que aqui não pode ser um projeto individual. Aqui quem cuida da cidade como gestor, a cidade de Guarulhos, uma cidade carente, uma cidade grande, uma cidade que nunca foi para frente, infelizmente todos esses governos nunca fizeram a cidade para frente, tem que entender que não adianta ficar só dentro de uma sala. Agora pode até usar o momento da pandemia como desculpa, mas foram quase 4 anos sem sair do seu gabinete, sem ir na rua, sem passar pelos bairros, sem ouvir o funcionário público, que tem muito a colaborar. Se escutar um pouco mais as pessoas que têm um carinho grande pela cidade, que tem uma parte técnica guardada dentro dela e que está pronta para te ajudar, a sua reeleição está aí, está pronta para você se reeleger, mas tem atitude. O prefeito de Guarulhos tem que ter atitude, tem que ter coragem.
Eu, por exemplo, por eu vir aqui, por eu falar, tá aí, fico sofrendo fake news o tempo todo. Verdade. Acho bom tomar cuidado, porque tá o STF aí, Alexandre de Moraes, agora fazendo apreensões. Não será como antes, em 2016 ou até em 2018, recentemente, essas pessoas com robôs fazendo esses patrocínios, com videozinhos. Gente, pelo amor de Deus, as pessoas querem mexer com o lado pessoal, com o lado da família, com mentiras. Isso é feio. Vamos falar sobre a cidade, vamos nos unir para fazer coisas boas para a cidade. Eu tenho várias ideias, nunca ninguém nem me ligou para perguntar quais são as minhas ideias, quais são os meus projetos. Por que o Eli Correia veio aqui e falou assim, não mando mais a emenda para a prefeitura e sim diretamente para o setor? Porque se manda para a prefeitura, como que é usado esse dinheiro? Mandamos agora R$1 milhão, 500 mil para o Hospital JJM, 500 mil para o Estela Maris. Por quê? Porque lá nós sabemos que o dinheiro vai ser bem utilizado e bem aplicado. Mandamos R$1 milhão para o ginásio Tomeuzão e o que está acontecendo lá? As pessoas morando lá dentro, abandonado, largado, por falta de projeto técnico para pegar o dinheiro e ser utilizado no ginásio? Então, assim, eu ainda tento ter uma esperança, Pedro. E estou aqui tendo muita coragem, porque não dependo da política, não é a política que paga as minhas contas, não tenho conchavo com ninguém dentro dessa cidade, não dependo de ninguém, de nada da prefeitura, mas eu estou tendo coragem de encarar, de vir aqui falar, e precisa ter coragem sim, porque tem um grupinho aí fora, um grupinho muito maldoso. Um grupo que está o tempo inteiro querendo machucar. E quer falar de Rodanel, e quer falar de PTU, e quer falar que é filhinha de papai, quer falar isso. Só sabe falar essas coisas, gente. Vamos debater coisas construtivas sobre a cidade, que é para isso que eu estou pronta. Eu estou pronta para isso. Para mostrar o que eu posso fazer de coisas boas para a cidade. Porque experiência eu tenho. E posso ajudar, não estou falando como pré-candidata, como esposa de um deputado, eu estou falando como uma gestora. Me procurem outros empresários que entendem também um pouco da cidade. Vai lá na região de Cumbica, onde tem vários empresários, e escuta um pouquinho o que eles têm para falar, o que nós podemos contribuir. Passamos do horário. Obrigado, Fran Correia. Obrigada, Pedro. Foi um prazer. Até uma próxima oportunidade. Até. E a nossa audiência bombou hoje, hein, produção? Vamos lá, 8h03. Até amanhã, se Deus quiser.